I got you in my sight. I keep all the words you said to me. I get you on your knees. Rewrite all the things you said that I should be. Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje vamos estar falando aqui de um assunto diferente, né? Como vocês sabem, os campeonatos de elite da Europa tudo chegaram no final da temporada, então a gente vai ter que esperar mais 2 meses aí mais ou menos para os campeonatos retornarem. Enquanto isso a gente tem aí Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, entre outros campeonatos que ainda estão rolando, né? No início, no meio do campeonato. E vou estar trazendo um vídeo bem interessante para vocês aqui, que é um top 10 de times com as melhores médias de escanteio por partida até o momento, tá? Tô gravando esse vídeo aqui numa segunda-feira, dia 26 de junho de 2023, lembrando que essa tabela ela pode mudar um pouco, né? Os times podem diminuir ou aumentar a porcentagem de escanteios por partida, né? Então, esse vídeo que eu tô gravando hoje nessa segunda-feira, dia 26 de junho, são os times que eu separei aqui com as melhores médias até o momento aí de escanteio, tá show? Se você já gostou desse vídeo, do assunto, já deixa um like no vídeo, se inscreva no canal e vamos ao que interessa, né? Lembrando que eu vou estar usando o site FUTStats, é um site que ele, assim, entre aspas, ele é de graça, porém, para você ter mais acesso a mais ferramentas, você tem que pagar o prêmio. Eu paguei o prêmio para poder trazer aí o conteúdo para vocês de forma grátis, tá show? Vamos ao que interessa, galera. O primeiro time que a gente vai estar analisando aqui é o time do Campeonato Brasileiro Série A, o Fluminense. Fluminense aí que tem uma média de 13.08 escanteio por partida, né? Uma média muito boa. Lembrando que isso aqui não é a média do time, tá? É a média de partidas. Por exemplo, jogou contra o Flamengo, jogou contra o Corinthians, contra o Grêmio, ele vai somando essa média aqui, e ao todo aqui a média do Fluminense por partida é de 13.08, né? Então, assim, uma média muito boa de escanteios, né? A gente vai ver aqui que no primeiro tempo ele tem uma média de 6.58, ou seja, sempre bate 6 escanteios ou mais no primeiro tempo dos jogos do Fluminense, e no segundo tempo uma média de 6.42, então, assim, é um time muito bom, tanto para o primeiro tempo como para o segundo tempo aí nos seus jogos aí, para esse mercado de escanteio. Lembrando que esse site aqui eu estou utilizando ele em inglês, mas você pode estar mudando aqui, botando em português, tá? Mas como eu já estou acostumado aqui com essa versão em inglês, porque você colocando para português ele muda, né, um pouco o painel, né? Então eu já estou acostumado aqui, mas eu vou explicando aqui para vocês entenderem, tá? Vamos lá, aqui vai mostrar a média, né? A média de 13.08, como eu falei aqui em cima. O time quando joga em casa, o Fluminense quando joga em casa nos seus jogos, tem uma média de 12.66, e quando ele joga fora de casa a média é melhor, né? Quando ele joga fora de casa tem uma média de 13.50, então assim, é um time muito over para escanteio, tá? A gente vai ver aqui mais de 6 escanteios por partida, no total aqui 100%, sempre bate aí mais de 6 escanteios nas partidas do Fluminense, pelo menos até esse exato momento, né? Quando joga em casa, 100%, quando joga fora de casa, 100% também. A mesma coisa vale para 7 escanteios, né? Mais de 7 escanteios, ou seja, para bater 8 escanteios ou mais na partida aí do Fluminense, nos seus jogos aí tem uma média de 100%, tanto quando ele joga em casa como quando joga fora de casa. Aí mais de 8 escanteios tem uma média de 92% ao total, né? Quando joga em casa tem uma média de 83% e quando joga fora de casa 100% dos jogos aí bate mais de 8 escanteios, ou seja, é um time muito over para escanteio, especialmente quando joga fora de casa. Se a gente for ver aqui mais de 9 escanteios, 92% no total, jogando em casa 83%, jogando fora de casa 100%. Então assim, é um time que vale a pena focar nesse mercado de escanteio quando ele joga fora de casa, porque a média é bem alta. A mesma coisa a gente vai ver aqui mais de 10 escanteios, 75% no total, quando joga em casa 50%, então uma partida ou outra bate, né, mais de 10 escanteios, mas quando ele joga fora de casa, sempre costuma bater aí mais de 10 escanteios aí, pelo menos nessas partidas dessa atual temporada, tá? Então é um time excelente pra gente focar aí nesse mercado de escanteio, tá? Nosso primeiro time aqui, o Fluminense. Segundo time, a gente vai ter aqui um time da Série B do Brasileirão, que é a Chapecoense. Chapecoense que tem uma média aqui de 11.07 escanteios por partida, tá? Primeiro tempo uma média de 4.54 e no segundo tempo uma média de 6.46, né? Então é uma equipe que costuma bater mais escanteios no segundo tempo, né? Aí a gente descendo aqui, mais de 6 escanteios nos jogos aí da Chapecoense, 92% no total, jogando em casa 100% e jogando fora de casa 83%. O over 7,5, né, no caso mais de 7 escanteios, 92% no total, 100% jogando em casa, 83%
jogando fora do seu território. Mais de 8 escanteios, 92% no total, jogando em casa 100%, jogando fora de casa 83%. Mais de 9 escanteios, 85% no total, 100% jogando em casa e 67% jogando fora de casa. Ou seja, é uma equipe muito over para escanteio, né? Sempre costuma bater bastante escanteio quando joga em casa. Então, assim, é uma equipe que quando vai jogar no seu território, vale a pena a gente focar aí nesse mercado de escanteio, né? Pegando ali mais de 8 ou mais de 9 escanteios, porque como a gente viu aqui, jogando em casa ele tem 100% de aproveitamento aí nesse mercado de escanteio, mais de 9. Ou seja, para bater 10 escanteios ou mais, o time está 100% quando joga em casa. Aí mais de 10 escanteios ele tem a média de 69% no geral, não é uma média tão boa. Jogando em casa 86%. É uma média assim razoável para boa, e jogando fora de casa 50%, que não é a média boa, né? Jogando fora de casa, né? Aí aqui embaixo aqui tem mais de 11, mais de 12, mas a porcentagem, como vocês podem ver, é muito abaixo, né? Então, nossa segunda equipe aqui, a Chapecoense da Série B do Brasileirão aí, com uma média muito boa de escanteios. Terceiro time que a gente vai falar é o São Paulo, da Série A do Brasileirão. São Paulo que tem uma média no total aí de 11,83. No primeiro tempo aí costuma bater 5,58, né? Ou seja, sempre bate 5 escanteios ou mais. E no segundo tempo, uma média de 6,17. Uma média que bate aí 6 escanteios aí no segundo tempo das partidas, tá? Aí a gente vai ver aqui embaixo aqui, mais de 6 escanteios, 100%, tanto jogando em casa como fora de casa. Mais de 7 escanteios, a mesma coisa, 100% aqui, jogando em casa e jogando fora de casa. Aí mais de 8 escanteios, tem uma média total aqui de 92%, jogando em casa 83% e jogando fora de casa 100%. Ou seja, mais de 8 escanteios aqui, vale a pena focar quando o São Paulo joga fora de casa, porque ele está 100% aí nesse over 8,5 escanteios, tá? Aí mais de 9,5 escanteios aqui, né, para bater mais de 9 escanteios, 83% no geral, jogando em casa 83%, jogando fora de casa 83%. Então mais de 9 escanteios aqui ainda é uma média boa pra gente entrar. Agora mais de 10 escanteios já não é uma média boa, né? No total aqui 67%. A mesma coisa vale aqui para quando joga em casa e quando joga fora de casa, tem uma média de 67%. Aí já fica mais um pouco complicado a gente focar nesse mais de 10 escanteios, tá? Então, outra equipe aí boa pra gente pegar mais de 8 ou até mesmo mais de 9 escanteios aí por partida, porque tá com uma média muito boa o time do São Paulo. Agora vamos pro quarto time, né? A gente vai ter a quarta equipe aqui, que é o Beijing Guan, time do Campeonato da China, né? Superliga. A gente vai ver aqui a média de 11,25 ao total. Jogando no primeiro tempo aqui, né? As partidas no primeiro tempo tem uma média de 5,08, ou seja, sempre bate 5 escanteios a mais no primeiro tempo. E no segundo tempo, uma média de 6,17, que dá uma média aí de 6 escanteios por partida, né? No caso, no segundo tempo, né? Das suas partidas. Aí aqui embaixo aqui a gente vai ver aqui o mais de 6 escanteios e meio aqui, 92% no geral, jogando em casa 100%, jogando fora de casa 83%. Mais de 7 escanteios e meio, 83% no geral, a mesma coisa vale aqui para quando joga fora de casa e quando joga em casa, né? Aí mais de 8 escanteios a mesma coisa, né? 83% aqui em casa e fora de casa, e mais de 9 escanteios aí a mesma coisa, né? 83% aí quando joga em casa e quando joga fora de casa. O mais de 10 escanteios já diminui bastante aqui, né? A porcentagem, 57% no geral, 67% em casa e 50%, então esse mais de 10 escanteios aqui já fica de fora. Agora é uma equipe boa pra gente focar aí mais de 8 ou mais de 9 escanteios, porque tem uma média razoável que é de 83%, tá? Então essa daqui é a nossa quarta equipe. Agora vamos para a quinta equipe. A gente vai ter o Vasco da Gama, que no Campeonato Brasileiro da Série A não tá bem, né, na classificação, mas é uma ótima equipe para escanteio, né? Tem uma média aqui de 11,37 por partida, né, de escanteio. No primeiro tempo, uma média de 4,91, ou seja, primeiro tempo sempre bate 4 escanteios ou mais, e no segundo tempo uma média de 6,18, uma média aí que sempre bate 6 escanteios ou mais no segundo tempo. No geral aqui a gente vai ver o over 6,5 aqui, 91%, né? 80% quando joga em casa, 100% quando joga fora de casa. E a gente vai ter aqui o mais de 7,5, mais de 8,5, mais de 9,5. É uma equipe que tem 60% quando joga em casa e 100% quando joga fora de casa. Ou seja, o Vasco, quando joga fora de casa, costuma ter uma média de escanteio muito boa, né? Acima de 9 escanteios aqui é uma entrada muito boa quando o Vasco joga fora de casa. Por exemplo, vai jogar hoje contra o Cuiabá, é um jogo em casa, então não é uma equipe tão boa para focar nesse mercado de escanteio, né? Agora, se fosse ao contrário, né, tivesse Cuiabá jogando em casa e o Vasco jogando fora de casa, aí valeria a pena a gente focar aí no mais de 8 ou mais de 9 escanteios, tá? Mais de 10 escanteios já é uma porcentagem abaixo do normal, então não recomendo. Então, assim, mais de 9 escanteios,
Quando o Vasco joga fora de casa, a gente pode estar pegando aí essa entrada. Lembrando que essa porcentagem pode mudar, porque ainda tem jogos para acontecer. Por exemplo, hoje o Vasco vai jogar, então essa porcentagem pode mudar um pouco, né, no final aí da noite. Então, a princípio, antes desse jogo do Vasco contra o Cuiabá hoje, essa daqui é a média. Agora vamos para a nossa sexta equipe, que é o Vila Nova, da segunda divisão do Brasileirão. O Vila Nova aí que tem uma média de 10,85 escanteio por partida. No primeiro tempo, uma média de 5,54, ou seja, sempre bate 5 escanteios a mais aí no primeiro tempo dos jogos do Vila Nova, e uma média de 5,23 no segundo tempo, o que bate uma média aí de 5 escanteios ou mais no segundo tempo. No geral, aqui a gente vai ver que é uma equipe muito boa quando joga em casa, né? Mais de 6,5, mais de 7,5, mais de 8,5 escanteios, costuma bater 100% aqui nos jogos do Vila Nova quando ele joga em casa. Então, assim, é uma equipe excelente para pegar o mais de 8 escanteios aí quando o time joga em casa. O mais de 9 escanteios aqui, a gente vai ver, né? O mais de 9,5 tem uma média de 83% quando joga em casa e 71% quando joga fora de casa. Então, assim, até o mais de 8,5 a gente pode ir tranquilo, porque tá com a média de 100% quando o Vila Nova joga em casa. E o mais de 9,5 aqui, 83%, também vale a pena a gente pegar, mas eu sempre recomendo pegar no ao vivo aí para poder aumentar um pouco a odd, porque esse mais de 8,5 na maioria dos jogos paga abaixo de 1,50, né? Então, assim, é um time excelente para mais de 8 escanteios. Mais de 9 escanteios já é um pouco, assim, meio termo, né? Mas a gente tem uma porcentagem de 83% que não é ruim. Agora vamos para a nossa sétima equipe. A nossa sétima equipe aqui a gente vai ter o Botafogo de Ribeirão Preto, que é uma equipe da segunda divisão do Brasileirão também, né? Tem uma média aqui de 12,08 escanteios por partida. No primeiro tempo costuma bater 4,92, né? Ou seja, sempre bate 4 escanteios ou mais no primeiro tempo. E no segundo tempo uma média alta de 7,15, ou seja, no segundo tempo costuma bater muitos escanteios nos jogos do Botafogo de Ribeirão Preto, né? Uma média de 7 escanteios ou mais no segundo tempo. Aí aqui na tabelinha geral aqui a gente vai ver que o time jogando fora de casa costuma bater mais de 6, mais de 7 e mais de 8 escanteios, né? 100% quando joga fora de casa. Jogando em casa tem uma média de 86%, não é ruim, tá? Mas quando joga fora de casa aí costuma sempre bater mais de 8 escanteios, né? 100%. Aí mais de 9, mais de 10, mais de 9, mais de 10 escanteio por partida, ele já tem uma média boa fora de casa, né? 83% aqui, né? 83% mais de 9 e 83% mais de 10. Agora jogando em casa já é um pouco mais arriscado, 71% não é uma média tão boa pra gente arriscar. Agora fora de casa vale a pena a gente pegar mais de 9 escanteio e mais de 10, né? E como eu falei, mais de 8, mais de 7, mais de 6, 100% aí quando o time joga fora de casa. Então essa daqui é a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto, que também é excelente para escanteio. Agora vamos para a nossa oitava equipe. Agora a gente vai ter o Cajamarca, que é o time da primeira divisão do campeonato peruano, né? Campeonato do Peru. A gente vai ter aí o Cajamarca com uma média de 13,06 escanteio por partida. No primeiro tempo, 6,47, uma média boa, né? De 6 escanteios no primeiro tempo. E no segundo tempo, uma média de 6,59, uma média também de 6 escanteios ou mais no segundo tempo, né? Essa equipe é muito boa, né? Campeonato peruano, do Uruguai e tudo mais. São campeonatos muito interessantes para a gente focar nesse mercado de escanteio. Na tabelinha geral aqui a gente vai ver que o time é 100% aqui, né? Quando joga em casa, 100%, até mais de 8 escanteio, né? Mais de 6, mais de 7, mais de 8. 100% quando joga em casa. Aí mais de 9 e mais de 10 ele tem 88% de bater aí, né? Mais de 9 ou mais de 10 escanteio quando joga em casa. Quando joga fora de casa a porcentagem diminui bastante, 67%, então não vale a pena, né? Agora quando o time joga em casa, vale a pena a gente ir tranquilo, né? Entre aspas, né? Tranquilo, quando a gente escolher a opção mais de 8 escanteio, né? Porque tem 100%. Mais de 9, mais de 10 já é um pouco mais arriscado, mas mesmo assim quando o time joga em casa tem a porcentagem de 88%, que é muito boa, tá? Jogando fora de casa a equipe já tem uma porcentagem menor quando passa de 8 escanteios, né? 78%, 67%, 67%. Então isso aqui é a equipe aí do Cajamarca, que é uma equipe do campeonato peruano da primeira divisão. Agora vamos para a nossa nona equipe. A gente vai ter aqui uma equipe do Campeonato Brasileiro Série A. Lembrando que em breve eu vou trazer um top 10 das equipes brasileiras com as melhores médias de escanteio e mercado de gols também, tá, galera? Eu vou só esperar mais uma ou duas rodadas e vou estar trazendo aí essa média para vocês, tá? A nona equipe aqui da nossa lista aqui de times com as melhores médias de escanteio é o Fortaleza, né? Fortaleza aí tem uma média de 10,33 escanteios por partida. No primeiro tempo, 5,08. Sempre costuma bater 5 escanteios ou mais no primeiro tempo nos jogos do Fortaleza, e no segundo tempo 5,25, que também dá uma média aí de 5 escanteios ou mais aí no segundo tempo.
Aí a gente vai ver aqui que no total aqui é uma equipe que oscila um pouquinho, né? A gente vai ver que o time tem uma média boa de escanteio quando joga em casa, porque é uma equipe muito forte, mandante, né? Fortaleza, quando joga em casa, todo mundo sabe que é uma equipe que vai pra cima, busca vitória a todo momento e, consequentemente, finaliza muito e a chance de ter escanteio é grande, né? Então a gente vai ver que ele tem uma média aqui de mais de 6, mais de 7, mais de 8, mais de 9 e até mesmo mais de 10 escanteio, uma média de 83% no geral aqui, tá? 83% aí pra bater mais de 10 escanteios quando joga em casa. Quando joga fora de casa, a média dele diminui bastante, né? A gente vai ver que mais de 7, mais de 8 e mais de 9, ele tem uma média de 67% aí quando joga fora de casa. Ou seja, é uma equipe boa para escanteio, mas quando joga no seu território. Quando joga fora de casa, já diminui assim a sua porcentagem de escanteio. Obviamente que a gente tem que ver a outra equipe que ele vai enfrentar, né? Porque às vezes é uma equipe muito over para escanteio, então essa média aqui pode diminuir um pouco. Então, a princípio aqui é uma equipe excelente para focar no mercado de escanteio quando joga em casa. A nossa nona equipe é o Fortaleza. E a 10ª equipe é o Goiás. Goiás aí da primeira divisão também. Goiás que não faz a temporada boa, porém, no mercado de escanteio é uma equipe muito boa, né? A gente vai ver a média geral aqui de 12,58 escanteio por partida. No primeiro tempo aí, uma média de 6,67 no primeiro tempo, ou seja, sempre bate aí 6 escanteios ou mais no primeiro tempo. E no segundo tempo, uma média de 5,92, ou seja, segundo tempo sempre bate 5 escanteios ou mais nos jogos do Goiás. Aí a gente vai ver aqui interessante que é uma equipe muito over no geral, né? Tanto quando joga fora de casa, quanto joga em casa, né? A gente vai ver o mais de 6, mais de 7, mais de 8 por 8 escanteios por partida, ele tá 100%, tanto quando joga em casa quanto joga fora de casa. Ou seja, uma equipe excelente pra gente pegar mais de 8 escanteios aí por partida, porque tá 100%, né? Quando joga fora de casa, ele costuma ter a média de 100% aqui no mais de 9 escanteios, né? Então assim, jogou fora de casa, mais de 9 escanteios aqui, costuma bater sempre, né? 100%. E quando joga em casa, 80%. Mais de 10 escanteio, a média não é legal, então a gente já fica de fora, tá? Agora, mais de 9 escanteio aí, a gente vale a pena pegar quando o time joga em casa e principalmente quando joga fora de casa, que tem 100%. Então essa aqui é a nossa 10ª equipe aí da lista que eu separei para vocês de top 10 dos times com as melhores médias de escanteio até o momento aí. Lembrando que eu tô gravando esse vídeo dia 26 de junho de 2023, então essas aqui são as 10 equipes aí para vocês ficarem de olho, para quem gosta de focar nesse mercado de escanteio, né? Para quem gosta de trabalhar nesse mercado, que por sinal é muito lucrativo, tá? Enfim, galera, finalizei mais um vídeo aqui, lembrando que eu vou estar deixando o link desse site na descrição do vídeo para você estar olhando aí. É um site completo e, como eu falei, tem como você escolher a linguagem, português, espanhol, russo, qualquer linguagem que você quiser, você pode estar selecionando. Eu estou usando aqui no inglês porque eu já estou acostumado, né, como eu falei, mas você pode estar colocando português aqui e analisar esse site aqui que é muito interessante, não só para escanteio, para gols, cartões, tem mais o que? Tem cartões, tem jogadores, vitória, ambos marcos, tem tudo. É um site muito completo e, como eu falei, eu paguei, né, para pegar o prêmio aqui para trazer conteúdo de graça para vocês aqui e ajudar da melhor maneira possível, tá? Se você gostou desse conteúdo, deixa um like no vídeo aí que é muito importante, tá? Ajuda demais o trabalho que eu ofereço para vocês e quem ainda não for inscrito, se inscreva aqui no canal, fechou? Um forte abraço e até a próxima, galera. Valeu, valeu, fui!